Bom dia, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe seu domingo, bem-vindos a mais uma escola dominical em casa da Igreja Metodista Central em Nova Iguaçu. Hoje, 19 de abril de 2020, mais um dia que o Senhor nos fez, dia abençoado, dia em que o Senhor opera milagres em nossa vida. Nós acordamos, nós estamos vivos, já é o grande milagre. Nós temos a salvação do Senhor Jesus. Maior milagre do que esse não existe. Por que eu estou falando de milagre? Porque é o tema da nossa aula. Mas vamos orar um pouco? Antes de começarmos, vamos pedir ao Espírito Santo que abençoe nossa aula. Amém? Se você puder fechar os olhos e orar comigo. Pai, nós queremos te agradecer por mais uma aula da Escola Dominical. Por mais um domingo que estamos na tua presença, Pai. Muito obrigada, Senhor. Abençoe o estudo dessa aula, derrama o teu espírito. Coloca nossa mente e nosso coração cativos à tua palavra, ao teu aprender, e que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações de maneira poderosa, Pai, hoje e sempre. Muito obrigada. No nome de Jesus, amém. Amém? Bem, hoje o tema da nossa aula, que está lá na lição, na revista Raízes da Nossa Fé, na revista da Escola Dominical Raízes da Nossa Fé, é a lição número 20. E diz assim: milagres, Deus não mudou. Tá? O tema hoje é milagres, Deus não mudou. Em tempos que nós estamos vivendo, crer que Deus não mudou e que os milagres continuam é algo assim que nos ajuda a passar por esse tempo de isolamento social, esse tempo em que nós pedimos a cura, em que nós estamos pedindo que essa pandemia ela cesse, que o Senhor derrame, haja um milagre do Senhor derramar a cura sobre todas as pessoas. Esse é um tema muito, muito, muito propício. E nós vamos basear esse tema num texto conhecidíssimo de Marcos, e que todo mundo já ouviu essa história. Está lá em Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 25. Nós vamos ler do versículo 25 ao versículo 34, tá? Se você puder pegar a sua Bíblia e abrir lá no livro de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 25, tá? Esse é o texto da cura da mulher do fluxo de sangue. E a gente vai ler com todo cuidado, né? E vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Falar sobre milagres. Então diz lá o texto. Você abriu? Posso começar? Amém? Aconteceu que certa mulher havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus e vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Texto bonito, né? É interessante, a Bíblia ela é muito, muito interessante, né? Quando das escolhas dos textos que nós vamos lendo e de que estão compilados ali, né? É claro que Jesus fez muitas coisas, mas a gente pega, né, a questão do milagre do fluxo de sangue, que é algo, a princípio, meio surreal, né? Meio não, é sobrenatural. Meio surreal, é sobrenatural.
Mas eu tenho aprendido nesses dias, e aí por isso que nós vamos falar de milagres hoje, que o sobrenatural é natural para Deus. É interessante isso, né? Mas o sobrenatural faz parte da natureza de Deus. Então é natural para Deus ser sobrenatural. Faz parte da essência dele. É sobrenatural para a gente, que aqui nesse mundo natural, no mundo em que nós vivemos, essas curas, como a cura da mulher de sangue, do fluxo de sangue, é uma cura milagrosa, sobrenatural. Não era para ter acontecido. Mas para Deus, isso é natural dele. Interessante, né? Vamos lá para o texto. Vamos lá para a nossa aula. Vamos entender um pouquinho? Então, primeira coisa que a gente tem que entender desse texto. Nós estamos falando de um milagre que foi operado em uma mulher. Ah, mas o que tem isso? Você não vivia na época de Jesus, né? Então a gente tem que entender primeiro quem era, o que significava ser mulher na época de Jesus, tá? Ser mulher na época de Jesus não é o que a gente vê hoje, não é o que a gente vê hoje aqui, né? O que a gente fala aqui hoje do empoderamento feminino, da mulher tomando posições, da mulher fazendo muitas coisas, a mulher pode fazer qualquer coisa que um homem faz, né? O empoderamento, eu não estou falando de feminismo não, tá? Isso é uma outra pregação, uma outra aula, um outro estudo. O que eu estou dizendo aqui é que hoje a mulher ela ocupa lugar na sociedade, ela é ouvida, ela é respeitada. É claro que tem as suas exceções, mas vamos pensar assim, que a mulher hoje tem uma voz que não tinha muito tempo atrás. Vamos lembrar que mulher não votava, vou falar só de votação. A mulher não tinha o direito de participar da decisão do seu país, de eleger os governantes do seu país até o século passado. Tá? Na época de Jesus era pior ainda. A mulher não tinha valor. A mulher era considerada uma mercadoria, uma posse do seu marido, literalmente. Então a mulher ela era a que seria reprodutora e ela tinha que viver única e exclusivamente para fazer a vontade do seu marido. Ela pertencia ao pai. Depois que ela casava, passava a pertencer ao marido. E o marido tinha de todo o direito sobre ela. Normalmente não tinha voz, ela não podia dar a sua opinião, as decisões eram todas masculinas. Só para se lembrar, mulher não frequentava o templo. Mulher tinha o local das mulheres no templo. Para avançar para frente, só se for homem. Elas não podiam entrar em determinados locais do templo, elas eram proibidas. Elas não podiam estudar, porque se dizia que a mulher não tinha condições de aprender. Então, por exemplo, aquela situação de Marta, né? Lembra de Maria, de Marta, lá, e Maria lá, né, fazendo aquela situação de que estava aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, né? Isso é improvável. Um rabi na época, ou seja, um mestre na época, não teria discípulas mulheres. E Jesus teve muitas. Tá? Então, mulher não era considerada incapaz, ela não tinha nem condições de aprender. Ou seja, ela não tinha, era considerada que se ela tivesse assim, um QI menor do que o do homem. Então, a situação da mulher, ela devia estar reclusa à sua cozinha, ela jamais falaria com um homem sozinha, tocar, então, esquece, né? Se ela não falava tocar, né? Num homem era impossível, e ainda mais na época, desde a época de Moisés, a mulher, durante o seu período menstrual, ou seja, durante o seu fluxo, né? Ela era considerada impura. Ou seja, o que era impura? Ela era alguém
que afastava, que era, vamos dizer assim, maldita. Caía sobre ela uma maldição. Então, toda mulher, nos dias do seu fluxo menstrual, ela tinha que ficar apartada. E tudo que ela tocasse, deitasse, por exemplo, a cama que ela deitava era considerada impura. Se ela sentasse numa cadeira, aquela cadeira era considerada impura. As pessoas da sua família não podiam tocar nela, porque se tocassem nela, ficavam impuros, aí tinham que se lavar sua roupa, e até a tarde, vamos dizer assim, até o final da tarde era considerado impuro, então também não podia tocar em ninguém. Agora você imagina uma mulher que há 12 anos tem uma hemorragia, ou seja, ela coloca sangue para fora durante 12 anos, todos os dias. Esta mulher, ela estava apartada da vida social, ela não podia conviver com a sua família, ela não podia ir no templo, ela não podia fazer nada. E os recursos que ela tinha, ela gastou tentando ir a médicos para médicos curarem. E os médicos não a curaram. Pegaram seu dinheiro, e é bom, parêntese, pausa estratégica. Ser médico no tempo de Jesus, muitas vezes estava ligado a charlatanismo. O cara era um charlatão, de médico ele não tinha nada. Então, para ele conseguir dinheiro das pessoas, ele ia prescrevendo algumas coisas, não ia dando certo, ele prescrevia outra. Por isso que diz que ela gastou o dinheiro dela todo com o médico. Porque os médicos eram charlatões. Então, os médicos não eram muito bem vistos, né? A não ser que fosse um grande médico. Lucas era médico, vamos lembrar disso. Mas, pelo que a gente vê dos evangelhos, pelo seu conhecimento, né? O fato dele escrever, dele compilar, dele ser um pesquisador, colocava Lucas como um médico diferenciado. Mas a maioria dos médicos da época de Jesus não eram bem vistos, tá? E aí, por que a questão da hemorragia, do sangue, ela ser algo que o torna impuro? Porque o sangue, para o judeu, estava associado à vida. O fluir do sangue era o fluir da vida. E você, ao tocar no sangue de alguém, seja do que for, de um animal ou de qualquer outra coisa, você se tornava impuro. Tanto que havia grandes restrições, por exemplo, a galera aqui do Brasil, que é uma herança nossa de Portugal, o chouriço, né? Que é aquela linguiça feita à base de sangue, com sangue. Isso para um judeu não existe. Você não vai comer isso porque é como se você estivesse comendo sangue ou comendo a vida daquela pessoa. E você não pode usurpar da vida da outra, né? Vamos dizer assim. Outra coisa que é uma tradição nossa aqui, a tal da galinha ao molho pardo, né? Que é feito com sangue. Esquece. Essa iguaria brasileira não existiria jamais, até hoje, dentro de uma mesa judaica, tá? De refeição. Esquece isso. Então, o sangue, ele era sinal de vida. E ao tocar no sangue de alguém ou se alimentar, era como se você estivesse tomando a vida daquela pessoa, tá? Então, ela se tornava impura porque ela estava jorrando sangue e ao jorrar sangue ela estava perdendo vida, tá? Então, ela era considerada impura. Essa mulher, ela viveu 12 anos. 12 anos. Eu não sei quais são as contas, mas multiplica aí 365 dias por 12 meses e depois multiplica 365 por 12 anos e veja quantos dias essa mulher viveu nesse inferno na Terra, né? Ela era reconhecida como impura, ela não podia frequentar os locais, ela não podia conviver com ninguém. Nos tempos atuais, era como se ela dissesse, se botasse a plaquinha assim, dissesse assim, eu sou portadora do Covid-19, ou seja, eu tenho coronavírus. Bota aquilo dali, a plaquinha escrita aqui, todo mundo vaza.
né? Hoje nessa pandemia, você dá uma tossida, o que acontece? Sai, abre um espaço, fica um vácuo ao seu redor, porque todo mundo está com medo disso. É mais ou menos a mesma sensação, né? Que ela devia sentir. Olha, eu tenho um fluxo por 12 anos, sou impura, ninguém, há um vácuo ao meu redor, eu não posso conviver, eu não posso me relacionar com ninguém por 12 anos. Gente, não são 12 dias, são 12 anos sendo discriminada, sendo considerada impura, sendo considerada amaldiçoada. Porque doença era sinal de maldição. Então, a pessoa doente ainda pior, mulher, doente e considerada impura. Maldita. E, sabe, é muito importante a gente botar isso muito claro, de falar dessa questão mesmo, de qual era a situação. Você imagina o emocional dessa mulher. Você imagina, né? Ela não tem nome, interessante, né? Mas você imagina, a Bíblia não fala o nome dela, mas eu fico imaginando a angústia dessa mulher, o desespero dessa mulher, sabe? A tristeza contínua dessa mulher. E foi tão forte que ela rompeu com uma lei, a lei da pureza e da impureza, né? Lei do puro e do impuro. Quando essa mulher foi para o meio da multidão, ela decidiu ir para o meio da multidão, tentar tocar em Jesus, porque ela sabia da fama de Jesus e ela cria, ela tinha fé de que Jesus ia curá-la, né? Por isso que esse é um milagre dos improváveis, né? Ela enfrentou essa lei. E aí ela foi para o meio da multidão, ou seja, ela não podia, em hipótese nenhuma, estar ali, porque ela estava, ao andar no meio da multidão, ao ser tocada pelas pessoas no meio da multidão, todas aquelas pessoas se tornavam impuras para a lei judaica, e muito menos tocar em Jesus. Tocar em um homem para conseguir a cura. Então, essa mulher estava transgredindo duas regras básicas, a lei do puro e do impuro e a lei que dizia que mulher não tocava em homem, a não ser seu marido ou seus filhos, mas ela não podia tocar em homem nenhum. Então, quando o texto diz lá no finalzinho de que ela estava com medo, que ela estava atemorizada, que ela estava tremendo, ela sabia que ela tinha infringido uma lei e ela podia ser inclusive, podia sofrer as sanções de ter infringido essa lei. Ela podia ser repreendida, eles podiam tentar apedrejá-la, eles podiam fazer um monte de coisa com ela. Então, ela estava com medo, né? E aí entra o maravilhoso de Deus, entra o milagre de Deus, entra o sobrenatural de Deus no natural, o agir natural de Deus, né? No nosso mundo natural, né? Então a gente considera isso como um milagre, né? Por que um milagre? Por que um milagre? Jesus não se tornou impuro por ser tocado por uma impura. Na verdade, Jesus transformou a impureza dela em pureza. E aí é muito importante a gente lembrar dessas coisas, da importância desse gesto. Primeiro, a gente precisa definir milagre. O que é milagre? O que é milagre? Milagre é a manifestação do poder de Deus na vida humana. Então, milagre é a manifestação do poder de Deus. Por isso que eu disse que o que a gente considera de sobrenatural é natural para Deus. Então, quando o milagre acontece, Deus apenas está sendo Deus. Isso faz parte da essência dele. É ele, né? Mas o milagre também tem um propósito de sinalizar a obra salvífica de Deus através de Jesus Cristo. Então, o milagre também é para sinalizar para o mundo: ei,
O grande milagre é a salvação da humanidade que Jesus veio trazer. Então, a manifestação do poder de Deus aqui na terra também é a manifestação da obra salvífica dele em Jesus Cristo. Né? Por que é a obra salvífica? Por que Jesus veio trazer com a salvação? Não foi a libertar as cadeias? Se a gente lê o texto quando ele começa o seu ministério, é o texto de Isaías, né? O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, me ungiu a pregar boas novas, a curar, a trazer, a tirar as cadeias, os grilhões. Ou seja, Jesus veio, a salvação, milagre salvífico, veio para nos livrar de todas as cadeias, nos tornar livres em Deus, né? E o milagre também é sinal de que o reino de Deus está aqui na terra, acontecendo aqui, chegou o reino de Deus. E a gente tem que também entender outra coisa, se o milagre é a manifestação do poder de Deus, o milagre acontece pela liberalidade de Deus. É Deus quem decide quando e como o milagre vai acontecer. Porque o grande milagre, todos nós já conseguimos, que é o milagre da salvação. Nós jamais conseguiríamos pagar esse preço, Jesus pagou o preço. O milagre da salvação nós já temos. Os outros, a cura de doença, salvação de membros da nossa família serem alcançados, uma situação que você achava que era impossível e ela acontece porque há a manifestação do poder de Deus na sua vida, essas são outras coisas, são consequências da salvação que você já conseguiu. Por isso que essa mulher, o milagre dessa mulher, né, é um milagre que é declarado aqui, é um milagre de Jesus mostrando, ei, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus se manifesta aqui, o reino de Deus está entre nós. E aí, se o reino de Deus está entre nós, o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus torna-se natural. A mulher tocar em Jesus e ser curada é natural para Deus. E é importante a gente pegar isso porque a gente olha para essa ação dela e essa ação tá baseada na fé que ela tinha de que seria curada por Jesus. Essa fé foi tão forte, que fez com que ela agisse. Fez com que ela tivesse uma ação que não seria normal para uma mulher. Olha, a fé, né, que move montanhas, né, move uma mulher a romper com todo o preconceito, com todas as regras que impediam que ela fosse curada. E aí, ela não estava quebrando nenhum princípio de Deus. Ela estava quebrando uma regra humana para fazer valer um princípio de Deus. Todos nós temos direito à vida e vida em abundância. Jesus, no seu projeto salvífico, né, nos trouxe vida plena. E é isso que nós temos que tomar posse. Amém? Então, quando a gente pega no Novo Testamento, a revista fala um pouquinho para a gente, ela diz assim que o que é um milagre no Novo Testamento? Por que existem milagres no Novo Testamento? E aí diz, primeira coisa, que o milagre é uma evidência do reino de Deus. É uma evidência de que Deus está, que o reino de Deus está aqui, que está acontecendo aqui, né? A segunda coisa é que os milagres são sinais. São sinais da presença de Deus. São sinais do poder de Deus. São demonstrações mínimas do poder de Deus, né? Outra coisa importante que o Novo Testamento fala disso, na maioria das vezes que o Novo Testamento declara um milagre, ou ele mostra um milagre, ele diz que o milagre é fruto da fé. Jesus termina, diz assim para a mulher, ele diz assim, filha, a tua fé te salvou. Né? Vai-te em paz e fica livre do mal.
Isso não é só esse, outros milagres ele diz, olha, tua fé te salvou, tua fé. Ele sempre fala, não, olha, eu nunca vi homem de tamanha fé, ou ficou admirado com a fé. Então a fé é o grande mote, o grande motivador do milagre. Você precisa crer. Existe milagre, pode acontecer um milagre sem que haja grande demonstração de fé? Óbvio, Deus é liberal, Deus faz a liberalidade de Deus, né? Liberal no sentido de que ele é livre para agir e ser Deus quando ele quiser ser Deus, na hora que ele quiser ser Deus, fazer um milagre na hora que ele quiser. Isso faz parte da essência de Deus. Mas o Novo Testamento mostra que a fé move montanhas e que a fé é uma precursora dos milagres. Tá? E assim, o ministério pautado, né, o ministério das pessoas pautadas pelas ações de Jesus no Novo Testamento, usando Jesus, usando o modelo de Jesus no Novo Testamento, qualquer ministério, qualquer chamado, qualquer pessoa que exerce alguma atividade, algum ministério em nome de Jesus, não pode se prescindir dos milagres. Ou seja, não pode não acreditar que Deus opera milagres. Você tem que crer que Deus opera milagres. Mas nenhum ministério pode ser pautado única e exclusivamente em milagres feitos por Deus. Não, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que você não pode exercer o seu ministério apenas esperando que Deus opere milagres. Você tem que fazer a sua parte, você tem que mudar, você tem que ter metanoia, mudança de mente, mudança de atitude e outras coisas mais. Milagre é consequência da fé e do agir de Deus. Milagre é ação de Deus. E não está ligado ao ministério que eu exerço aqui na Terra. Eu posso ser canal para que Deus opere um milagre em alguém? Óbvio. Claro, mas isso é se Deus assim o quiser. Meu ministério, a minha ação, o cumprir a missão de Deus aqui na Terra, não pode estar pautado única e exclusivamente em operar milagres. Né? Porque a gente tem que entender que o grande critério para exercer o ministério, como o ministério de Jesus, e Jesus é o nosso grande mestre nisso, não é o milagre, é o amor. O amor de Deus que fluía em Jesus e que flui em nós é o grande parâmetro dos nossos ministérios. Então, Jesus operava milagre só pelo poder? Não. Jesus operava milagres porque ele amava as pessoas. Jesus opera milagres hoje porque ele ama as pessoas, porque ele me ama, ama a mim, ama você e ama a toda a humanidade. Ele continua operando milagres. Deus continua fazendo milagres. Por amor. Por amor. Não para poder demonstrar poder, não para poder demonstrar quem ele é. Ele opera milagres porque ele ama. E porque ele ama seus filhos, ele quer o melhor para os seus filhos. Então, todo e qualquer ministério precisa ser pautado no amor. E os milagres virão. Se você fizer tudo por amor, deixar o amor de Deus fluir na sua vida, os milagres acontecerão. O primeiro já aconteceu. Você é salvo. Eu e você somos salvos. Outra coisa importante entender é que Jesus sabia que muitas das pessoas que estavam seguindo ele, que estavam andando atrás dele, essas pessoas não estavam andando atrás dele pelo reconhecimento de que ele era o Filho de Deus. Essas pessoas estavam andando atrás de Jesus para conseguir as coisas, para conseguir um milagre, para conseguir uma cura, para conseguir. Estavam atrás de Jesus não por reconhecerem quem Jesus era, mas pelos benefícios que Jesus podia trazer. Como
Como é que eu me relaciono hoje com Deus e com Jesus? Apenas pelos benefícios que Ele pode me dar? Ou porque eu sou tão tocada pelo amor de Deus que eu não posso viver longe de Deus, de Jesus e do Espírito Santo? Eu fico esperando, eu me relaciono com Deus por causa dos milagres? Ou porque eu sei que Ele é o Filho de Deus? Porque eu sei que Ele é o meu Salvador? Porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, independente do que Ele faça, independente se Ele vai realizar um milagre ou não na minha vida. Complicado, né? A mulher sabia quem era Jesus. Sabia quem Ele era, a mulher do fluxo de sangue. E por saber quem era Jesus, ela pagou para ver, com uma nossa expressão nossa, né? Ela foi lá e foi fazer o que a maioria das mulheres não faria: enfrentar a multidão e tocar em Jesus. E Deus que operou o milagre nessa mulher é o mesmo de hoje. É o mesmo Deus em quem eu creio. É o mesmo Deus que continua operando milagres. E por isso que Ele não muda. Ele não mudou. Ele não é outro Deus. Ele é o mesmo Deus. E se eu tenho fé, se eu creio, se eu acredito no poder dele, eu acredito que ele pode operar no milagre, sim. E que ele pode fazer coisas maravilhosas na minha e na tua vida. Coisas que você considera impossíveis, são totalmente possíveis para Deus. Mas desde que todas façam parte de um propósito, façam parte de um contexto maior, que é sinalizar o reino de Deus aqui na terra e honrar a Deus e a Jesus. A revista, ela fala lá, né, na sua conclusão, diz assim na revista, e eu quero ler, né, porque eu achei muito interessante, que diz assim: milagre é compreendido normalmente como uma intervenção sobrenatural de Deus na ordem natural do universo. No entanto, milagre é mais do que isto. É um sinal da misericórdia de Deus, de que em Jesus Cristo, no Espírito, o reino de Deus chegou. Né? Entre crer em milagres e no Deus que está conosco, mesmo quando o milagre não acontece, há grande diferença. Tendo em vista que o maior de todos os milagres já aconteceu, Deus entre nós, nossa redenção, podemos glorificar a Deus porque sua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém? O grande milagre nós todos já recebemos, que é a salvação em Cristo Jesus. Isso era impossível. Nós não conseguiríamos pagar este preço. Nós não conseguiríamos ter a salvação sem Jesus. E nós já temos. Glória a Deus por isso. Só por isso a gente já tem um motivo para agradecer a Deus, né? Mas eu queria te desafiar essa semana para que você começasse a olhar no seu dia a dia todos os milagres que Deus tem feito na sua vida. Eu não estou falando de grandes milagres como a cura de uma doença incurável. Grandes milagres. Desde isso a gente pode medir milagre entre grande e pequeno, né? Não existe isso. Mas tudo o que, através da liberalidade de Deus, do amor de Deus sobre a sua vida, que você considerava impossível e que aconteceu, e que você tem fé de que foi obra do Senhor. A começar pela sua salvação. Então eu quero te desafiar a você começar a anotar esses milagres. Anotar essas coisas. Começa anotando a sua salvação. Assim, olha, meu primeiro grande milagre que eu recebi é a salvação em Cristo Jesus. E para cada milagre que você conseguir escreva também uma oração de agradecimento.
Tenha o coração grato. A mulher do fluxo de sangue se prostrou diante de Deus, de Jesus, reconheceu quem era Jesus, reconheceu a sua grandeza. Ela foi grata. Você lembra lá da cura dos 10 leprosos e só um voltou? Só um foi grato. Pratique a gratidão. Passe a reconhecer os milagres que acontecem na sua vida, ou seja, a ação sobrenatural de Deus no nosso natural, e comece a ser grato. Você verá que a sua vida terá uma reviravolta e uma transformação muito grande. Porque os milagres, as bênçãos de Deus acontecerão na sua vida de uma forma natural. Porque fazer milagre é natural para Deus. Amém? Que você tenha uma semana abençoada. Que Deus opere milagres na sua vida. Que coisas que você tem pedido e que você tem orado com fé, que você possa ver se manifestando. E que você possa declarar com coração grato que todos os milagres que estão acontecendo na sua vida são frutos do amor de Deus, por mim e por você. O amor de Deus que me alcança vai trazer os meus milagres diários. O amor de Deus que te alcança te darão os teus milagres diários. Seja grato, tenha um coração grato, um coração que manifesta o amor que você tem por Deus através da gratidão. Nunca esqueça de agradecer a Deus. Se você quiser compartilhar com a gente algum milagre que você recebeu nessa semana, coloca nos comentários. Coloca pra gente, nós vamos ter um prazer muito grande em ouvir os relatos dos milagres e agradecer a Deus junto com você por um milagre alcançado. Amém? Deus você abençoe. Uma semana abençoada, debaixo da proteção de Deus, debaixo do cuidado de Deus, e que tudo que vier a acontecer seja para a honra, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Beijo no seu coração. Até semana que vem.